disse pra você que você não vai conseguir? Quem disse pra você que o Senhor te esqueceu? Não conhece o teu Deus, não conhece o teu Deus. Ele vai agir e sobre tua fé Ele entra em ação e prova pra você que você é um campeão. Ele te estende a mão, Ele te estende a mão. Ele é fiel. É só você clamar, é só você chorar, é só você pedir que a bênção vai chegar. Se Ele prometeu, você pode crer, vai te abençoar. Não tem tempestade, não tem vendaval, não tem inimigo, nem mesmo mal. O teu Deus é grande, repreende todo o mal. É só você clamar, é só você chorar, é só você pedir que a bênção vai chegar. Se Ele prometeu, você pode crer, vai te abençoar. Não tem tempestade, não tem vendaval, não tem inimigo, nem mesmo mal. O teu Deus é grande, repreende todo o mal. Oh, aleluia! Creia que o seu Deus nesta noite pode te dar a sua vitória, em nome de Jesus. Pra você que você não vai conseguir? Quem disse pra você que o Senhor te esqueceu? Ele te estende a mão, Ele conhece o teu Deus. Ele vai agir. É só você clamar, é só você chorar, é só você pedir que a bênção vai chegar. Se Ele prometeu, você pode crer, vai te abençoar. Não tem tempestade, não tem vendaval, não tem inimigo, nem mesmo mal. O teu Deus é grande, repreende todo o mal. É só você clamar, é só você chorar, é só você pedir que a bênção vai chegar. Se Ele prometeu, você pode crer, vai te abençoar. Não tem tempestade, não tem vendaval, não tem inimigo, nem mesmo mal. O teu Deus é grande, repreende todo o mal. O teu Deus é grande, repreende todo o mal. Aleluia, o nosso Deus é grande, amém? Aleluia. Quem tem promessa nessa noite, amém? Deus vai responder todas no nome de Jesus, aleluia. Levita Renata Gonçalves também louva a Deus. E você aproveita este tempo para dar glória, para adorar ao Senhor, porque é para isso que nós reunimos nessa noite, amém? Aleluia. Cumprimento toda a igreja com a paz do Senhor, amém? A Jesus toda a honra, toda a glória, amém, igreja? Jesus está aqui, amém? Você crê? Então pode adorar, abra o teu coração, porque Deus é contigo, não importa a situação, o nosso Deus, Ele é maior. Disseram pra você que não tem jeito não, que a sua esperança já está no chão. Seus inimigos já riram de ti. Alguém falou que esse era o teu fim. Disseram que a sua história terminou. Você já fez de tudo pra se levantar,
Mas tudo deu errado e aí você está em meio a este vale na escuridão. Só Deus conhece a dor desse teu coração. Você não tem palavras mais nem pra orar. Mas hoje Deus vai dar um basta nesse vento. Esse mar vai se acalmar. Ele contempla a tua dor, teu sofrimento. Chegou o tempo de cantar, de cantar. Esse vento Deus vai repreender. As barreiras hoje vão se romper. A vitória já é sua, pode acreditar. Deus já decretou na glória, começa a louvar. Você falou que estava só em meio à multidão, mas o Senhor tem te guardado na palma da mão. E quem falou que você jamais venceria, vai saber que um mais Deus é maioria. Você Deus é maioria. Você já fez de tudo pra se levantar, mas tudo deu errado e aí você está em meio a este vale na escuridão. Só Deus conhece a dor desse teu coração. Você não tem palavras mais nem pra orar. Mas hoje Deus vai dar um basta nesse vento. Esse mar vai se acalmar. Ele contempla a tua dor, teu sofrimento. Chegou o tempo de cantar. Você crê, meu irmão? Esse vento Deus vai repreender. As barreiras hoje vão se romper. A vitória já é sua, pode acreditar. Deus já decretou na glória, começa a louvar. Você falou que estava só em meio à multidão, mas o Senhor tem te guardado na palma da mão. E quem falou que você jamais venceria, vai saber que um mais Deus é maioria. Você mais Deus é maioria. Eu posso ver o inimigo correndo e pela fé já vejo anjos descendo. É hoje o dia, pode comemorar. Sua vitória acabou de chegar. E quem falou que esse era o teu fim, vai contemplar a mão de Deus sobre ti. Em tua mesa vai ter que se assentar. A tua história hoje Deus vai mudar. Esse vento Deus vai repreender. As barreiras hoje vão se romper. A vitória já é sua, pode acreditar. Deus já decretou na glória, começa a louvar. Você falou que estava só em meio à multidão, mas o Senhor tem te guardado na palma da mão. E quem falou que você jamais venceria, vai saber que o mais Deus é maioria. Você mais Deus é maioria. Você mais Deus é maioria. Você mais Deus é maioria. Glória a Deus. Glória a Deus. Você pode adorar a Jesus um pouco mais? Glória a Deus. Gosto de ver. Glória a Jesus. Pai do Senhor, meus amados irmãos, é uma alegria poder estar aqui mais uma vez nessa noite para adorar a Jesus. Eu ainda não consegui um óculos melhor, então vão dando glória aí. Que esse aqui eu sei que é meio estranho, mas funciona. Glória a Jesus. Juízes capítulo 15, versículo 10. E disseram os homens de Judá: por que subisse contra nós? E eles disseram: subimos para amarrar Sansão, para lhe fazer a ele como ele nos fez a nós. Então 3.000 homens de Judá desceram até a cova da rocha de Etã e disseram a Sansão:
não sabias tu que os filisteus dominam sobre nós? Por que, pois, nos fizeste isto? E ele lhes disse: assim como eles me fizeram a mim, eu lhes fiz a eles. E disseram-lhe: descemos para te amarrar, para te entregar nas mãos dos filisteus. Então Sansão lhe disse: jurai-me que vós mesmo me acometereis. E eles lhe falaram, dizendo: não mais, fortemente te amarraremos e te entregaremos na sua mão, porém de maneira nenhuma te mataremos. E amarraram-no com 2 cordas novas e fizeram-no subir da rocha. E vindo ele a Leí, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando. Porém o Espírito do Senhor possantemente se apoderou dele. E as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linhos que estão queimados, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. E achou uma queixada fresca de um jumento, e estendeu a sua mão, e tomou-a, e feriu com ela 1000 homens. Versículo 16. Então disse Sansão: com uma queixada de jumento um montão, 2 montões com uma queixada de jumento feria 1000 homens. E aconteceu que, acabando ele de falar, lançou a queixada da sua mão, e chamou aquele lugar Ramate-Leí. E como tivesse grande sede, clamou ao Senhor, e disse: pela mão do teu servo tu deste esta grande salvação. Morrerei eu, pois, agora de sede, e cairei na mão destes incircuncisos? Morrerei eu. A Bíblia está dizendo no versículo 18, Sansão declara: pela mão do teu servo deste grande salvação. Morrerei eu, pois, agora de sede, e cairei na mão destes incircuncisos? Quando eu leio esse texto, irmãos, a gente analisa, a gente vê a fragilidade. Eu quero pedir atenção agora, apesar que está um pouco escuro aí a igreja, eu consigo ver cada rosto. Aqui fala um pouco sobre a fragilidade do homem, de nós como seres humanos. A vida nossa é marcada por grandes batalhas, grandes pelejas, grandes vitórias, mas também passamos muitas vezes por grandes derrotas. Quando eu estava lendo esse texto e pedindo de Deus uma orientação para trazer-vos uma palavra nessa noite, a gente encontra um homem que foi chamado por Deus, chamado Sansão. Alguém diga comigo bem forte: Sansão. Sansão foi um homem que nós sabemos que foi chamado por Deus. Ele foi profetizado e a sua mãe já sabia quem ele seria. E ele foi chamado por uma razão. Ele foi chamado para lutar contra os inimigos de Deus, que eram os filisteus. Os filisteus, eles eram aquele tipo de inimigo que não davam trégua. A cada instante, a cada momento, o desejo dos filisteus era sempre destruir o povo de Deus. O desejo dos filisteus era ver o povo de Deus lá embaixo. O desejo dos filisteus era que o povo de Deus já não pudesse gritar e dizer: temos um Deus que está vivo, que batalha por nós. E muitas das vezes a nossa história não é muito diferente da história de Sansão, ao qual nós estamos lendo, porque nós temos também um inimigo, e esse inimigo, ele é o nosso adversário. Esse inimigo, ele é o diabo, e a palavra de Deus diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Você pode repetir comigo, por favor? Ele veio para matar, roubar e destruir. E quando a gente percebe que alguém veio para matar, roubar e destruir, esse é um tipo de aliança, esse é um tipo de convênio, de associação que ninguém quer ter. Porque ninguém vai querer ter como amigo alguém que quer te matar. Ninguém vai querer ter como amigo alguém que quer te destruir. Ninguém vai querer ter como amigo alguém que quer te ver lá embaixo. Ninguém quer te ver
como amigo alguém que só quer você lá embaixo, alguém que só te envia palavras de desânimo. Às vezes eu vejo que tem pessoas que ele nunca tem uma palavra de estímulo, de alegria, de prazer, está sempre tentando lançar coisas sobre alguém, lançar sobre, às vezes até na internet, a gente hoje em dia vê muito isso, mas isso são frustrações internas. Às vezes as pessoas, eles expõem aquilo por ser frustrações deles que estão vivendo. Mas só que existe um mundo em volta de nós, e nós entendemos que tudo isso não pode de forma alguma vir a infligir ou a tirar a nossa paz, ou a tirar o nosso foco, porque nós fomos chamados por Deus. Nós temos uma direção, nós temos um endereço, nós temos um Deus vivo que luta e batalha por cada um de nós. Nós temos um Deus que nos tirou lá das malhadas, que nos tirou lá do lamaçal do pecado e tem nos levantado para a glória do seu nome. Agora nós vivemos em um mundo, nós vivemos e temos um adversário, e assim como Sansão, que tinha aqueles adversários que queriam acabar com ele. Muitas das vezes Satanás, ele quer, com seus asseclas, demônios, quer destruir o povo de Deus. Se o inimigo pudesse, ele acabava comigo. Se o inimigo pudesse, ele acabava com você. Se Satanás, ele tivesse o senhorio total de nossas vidas, ele poderia nos destruir. Mas ainda há aquele que detém a presença do Espírito Santo de Deus. Jesus, ele ainda está no governo dessa terra. Deus é ele que tem todo o poder no céu e na terra. Ainda que Satanás, ele tem algum tipo de poder, ele não tem o maior poder, porque o maior poder ainda está nas mãos do Senhor. Aquele que morreu por nós, no terceiro dia ele ressuscitou e hoje ele está aqui. E a palavra de Deus diz que ele veio para aqueles que são seus e não receberam, mas todos aqueles que abrirem seu coração e entregarem as suas vidas a ele, ele viria, ajudaria, levantaria. Haveria alguém aqui que se sente filho de Deus? Será que tem filho de Deus aqui nesta noite? Então levanta aí carinhosamente a sua mão e comece a declarar em nome de Jesus: eu sou filho de Deus, tenho uma proteção do Espírito Santo de Deus. Alguém diga glória a Deus e aleluia. Mais uma batalha travada aqui. E quando eu li esse texto aqui, eu vejo que eles chegam para destruir Sansão. E na realidade eles não queriam nada com ninguém. Eles chegaram procurando a Sansão. A quem vocês vêm buscar? Eles queriam só Sansão. Os filisteus não queriam saber dos outros, mas eles queriam saber daquele que tem o potencial para lutar. Porque muitas pessoas estão em volta de nós, mas algumas foram chamadas de forma distinta, foram chamadas para lutar. Será que tem algum guerreiro de Deus aqui nessa noite? Porque se você é guerreiro de Deus, te prepara que vão vir cilada, vão vir trampa, vão vir coisas do inimigo tentando destruir, mas o Senhor, ele vai te levantar com mãos fortes e vai te dar a vitória. Sempre haverá guerreiros, sempre haverá homens e mulheres escolhidas por Deus para fazer a diferença. Não há tempo para perder. Toque em dois irmãos aí e diga assim: olha, não há tempo para perder. Jesus vai voltar daqui a pouquinho e ele virá pela sua igreja. Será que a igreja que cresce ainda espera Jesus voltar? Se você espera Jesus voltar, alegre o teu coração, jubila agora em nome de Jesus e diga: eu sou que estou esperando a volta de Jesus Cristo. Porém, nós que esperamos a volta de Jesus, nós que estamos nessa batalha, a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno, há uma luta, se levanta a cada dia, existem forças querendo nos deter, forças querendo fazer a gente crer em coisas diferentes. Eu estava conversando um tempo atrás com um amigo, pastor. Ele falou para mim que havia mudado a sua mentalidade. Agora ele já não acredita em Cristo da forma que deve ser crida. E à medida que o tempo for passando, preste atenção, irmãos, você vai ver muitas pessoas que vão apostatar da fé. Você vai ver começar pessoas a crerem em coisas que não deveriam de crer. À medida que se aproximar o final dos tempos, nós vamos ver que vão se levantar forças contrárias, inimigos, heresias, coisas infernais para tentar desviar o povo de Deus.
mas eu quero pedir a Deus força, eu quero pedir fortaleza para a tua vida, eu quero pedir, Deus, que Ele possa hoje se apoderar de você e de mim, e para que possamos ir à frente, vencer a batalha, e lá no final, a gente receber a coroa de glória, em nome de Jesus Cristo. Agora prepare-te para a batalha. Fala para alguém, prepare que tem que batalhar. Prepara. Tem crente que é engraçado, ele acha que nunca vai ter luta. Tem gente que acha que aceitar a Jesus é o fim de tudo. E eu quero dizer, é o começo de tudo. Tem gente que fala para mim assim, mas depois que eu aceitei a Jesus, bispo, é só luta, é verdade? É só luta, porque agora você está num time certo, agora você está no lado certo. E aquele que é o nosso adversário sabe o projeto de Deus para a tua vida. Tem gente aqui que Deus tem um projeto grande na tua vida. Tem gente aqui que ainda não entendeu, mas você foi chamado, escolhido por Deus, para uma grande situação que vai acontecer, uma grande vitória na tua vida. Você vai ser usado por Deus. Você vai ser instrumento de Deus. Você vai ser alguém escolhido por Deus. E quando você é escolhido, a retaliação chega. E a Bíblia fala, onde nós lemos, 3.000 homens de Judá desceram até a cova da rocha de Etã e falaram para Sansão: não sabias tu que os filisteus dominam sobre nós? Por que, pois, nos fizesse isto? E ele lhes disse: assim como eles me fizeram a mim, eu lhes fiz a ele. Veja bem que aqui quem está falando é o povo que estava com ele. O povo que estava com ele já estava indo para o outro lado. Preste atenção, meus irmãos. Tem muita gente mudando de lado. E eu falo isso aqui espiritualmente falando. A gente tem que ter cuidado para não mudar de lado. Já a gente já está de mão dada com o nosso inimigo e achando que nós estamos obtendo a vitória. E a Bíblia continua dizendo aqui: assim como eles me fizeram a mim, eu lhes fiz a ele. E disseram: descemos para te amarrar, para te entregar nas mãos dos filisteus. Olha só, irmão, quem está indo entregar a ele eram os próprios aliados dele. Quem estava querendo entregar? Os aliados. Nós vamos te entregar nas mãos dos filisteus. E Sansão de jurai-me que vós mesmos me acometereis. E eles falaram dizendo: não, mas fortemente te amarraremos, te entregaremos na sua mão, porém de maneira nenhuma te mataremos. Outra palavra, a gente amar, não vamos te matar, mas você vai chegar amarrado. Está amarrado, não tem mais jeito para você. Não tem mais solução para a tua vida. Você já pensou viver essa situação que já não tem mais saída? Sabe o que é não ter mais saída muitas das vezes no casamento? Sabe o que é muitas das vezes não ter mais saída na situação financeira? Sabe o que é muitas das vezes não ter mais saída com você mesmo? Tem momentos na vida que o inimigo, ele quer te amarrar, e muitas das vezes você é entregue ao adversário amarrado. A Bíblia fala aqui que eles levam esse homem amarrado com 2 cordas novas. 2 cordas novas. Para quê? Para que, they wanna make sure, eles queriam estar seguros que ele não ia escapar. Eles queriam estar seguros que Sansão não ia mais fugir. Eles queriam estar seguros. Preste atenção. Eu vou entregar você a eles amarrado, para que eles possam ter você, o inimigo possa te ter nas suas mãos. E muitas das vezes nós entendemos e percebemos que existem pessoas que tentam fazer o mesmo com você. Querem te entregar amarrado para o teu adversário. Eles maquinam, they plot, eles fazem armações para te destruir. O inimigo, ele vem de um lado, vem de outro. Ele vem de cima, vem de baixo, vem do lado, vem por detrás, tentando acabar com você, tentando acabar com tudo aquilo que você tem. Mas a minha Bíblia diz, no versículo 14: e vindo ele a Leí, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando. Diga jubilando. Fala mais forte, jubilando. Eles vieram até Sansão como? Vieram como, irmãos? Fala mais forte. Vieram como? O que é júbilo para você? Hã?
Eles já vinham apostando, opa, já temos o homem, acabou a batalha, nós vamos ter Sansão nas mãos agora, acabou para Sansão. Eles vinham jubilando, dizendo, oh, agora acabamos com Sansão, agora acabamos com a história dele, agora acabamos com a história dela, agora acabamos com a história daquele casamento, agora acabamos com a história daquela pessoa, agora já não tem mais jeito, agora já acabou. E muitas vezes nós ouvimos isso, olha, para fulano não tem mais jeito, para ciclano não tem mais jeito, agora acabou. Tem muita gente colocando um ponto final, aonde Deus só botou uma vírgula, e eu vim como profeta de Deus para te dizer em nome de Jesus, se tinha um ponto final que alguém tinha colocado na tua vida, eu vim declarar nessa noite, a vírgula vai ser posta e você vai seguir em nome de Jesus a caminhada, porque a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Eu vou declarar mais uma vez, a vitória ela é nossa pelo sangue de Jesus. Quem crê nisso, diga glória a Jesus. Toca no irmão que está do teu lado, diga a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Fala com o irmão do outro lado, la vitória é nossa por la sangre de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Será que tem alguém aqui jubilante? Porque sabe o que acontece? Muitas das vezes o inimigo vem jubilante para te intimidar. Tem gente que se posa de forte para te intimidar. Ele vem na tua direção dizendo, ah, eu vim, agora acabou para você. Quanta gente que vem na nossa vida simplesmente para tentar nos colocar essa informação. Para você não tem mais jeito. Mas eu creio ainda, eu escutei a bispa Sandra falar aqui em restauração. Eu ainda creio na misericórdia de Deus. Eu ainda creio na graça de Deus sobre a vida do homem. Eu ainda creio que Deus ele pega do nada e faz tudo. Eu creio que Deus pega a pessoa lá no muladar, ainda levanta, como diz a sua palavra. Eu ainda creio que ele pode até cair, mas é o Senhor que levanta. Eu ainda creio que pode até estar desanimado, mas é o Senhor quem pode animar. Eu ainda creio que tem dias e noites que você está afligido, está cansado, mas Deus é Ele que levanta, é Ele quem faz, é Ele que desfaz e é Ele que promove. Alguém está preparado hoje para a promoção de Deus? Se dá na glória, porque Deus vai colocar algo nas tuas mãos nessa noite. Oh, há uma promoção de Deus aqui nessa noite. Há algo que Deus quer fazendo ao teu favor. Tem gente que saiu de casa arrastado, mas você vai voltar voando. Tem gente que chegou aqui hoje, parecia que estava pesado, mas você vai sair voando, porque a presença do Espírito Santo de Deus vai tomar a tua vida em nome de Jesus. Só quem crê vai dando glória, vai tendo alguma reação, porque quem é pentecostal dá glória a Deus. E aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus. E os inimigos vinham jubilando, diga comigo, jubilando. Mas só que aconteceu um fato. Porém, glória a Deus pelos poréns. Diga comigo, porém. Ele ia morrer, porém, ele ia ficar cego a vida inteira. Porém, Jesus passou naquela cidade. A mulher tinha 12 anos que ela estava com uma enfermidade incurável. Porém, olha aí o porém de Deus. Há um porém de Deus nessa noite que vai ser decretado na tua vida, ainda que você esteja lá embaixo. Porém, Ele virá ao teu socorro. Porém, Ele vai te socorrer. Porém, Ele vai abrir a porta. Israel vinha fugitivo de Faraó. Porém, ele achava que ia perder. O mar se abriu. Tem mar aqui que vai se abrir para você nessa noite. Fala para alguém, louvado seja Deus pelos poréns. Creia no teu porém nessa noite, irmã Kézia. Ainda que o homem decrete um jeito, porém Deus faz diferente. O médico assinou o atestado de óbito. Porém, Jesus entrou e acabou e fez ali um reteté e ele teve que se levantar. A viúva de Naim vinha chorando. Porém, Jesus passou. Tem muito porém que aconteceu na minha vida, por isso que eu ainda estou aqui. Será que tem alguém aqui que se identifica com o que eu estou falando e poderia dar graças a Deus 15 segundos só pelos porém? Será que tem alguém aqui nessa noite que poderia adorar a Deus pelos porém?
Você ia ser atropelado, porém Jesus te socorreu. Você ia perder o teu casamento, porém Jesus. Fala para alguém, é Jesus. Ou fala novamente, é Jesus. Fala para alguém, é Jesus. Porém, irmãos, porém, o Espírito do Senhor, aqui está a diferença. Ele está amarrado. Vem aqui, Diácono Antônio, por favor. Vem amarrado. Amarrado, isso não é amarrado. Não, amarrado nem caminha. Vem amarrado. Vem pulando, porque está amarrado. Amarrado. Assim. Não, amarrado. Ou quer que eu mande alguém te amarrar mesmo? Amarrado. Caminha. Caminha. Pula. Amarrado anda assim. Por isso tem aquele saci pererê lá no Brasil. Está amarrado. Só pode picar mesmo. Ele vinha amarrado. Havia uma multidão aqui, feliz, jubilando, porque ele vinha amarrado. Ele vinha detido. Eles achavam que por amarrar a Sansão, eles não iam mais ter problema. Eles acharam, porque haviam amarrado a Sansão, e veja bem, de um lado é um povo jubilante, dando glória ao Deus deles, porque lá vinha Sansão amarrado. 3.000 homens haviam entregue o sujeito, e os de cá jubilante. Parece que eu estou vendo, pegamos Sansão, acabamos com Sansão, e faz aquela confusão, meus queridos irmãos. Mas a minha Bíblia diz, porém, o Espírito do Senhor, olha só, não sei como está na sua Bíblia, versículo 14, capítulo 15 de Juízes. Porém, o Espírito do Senhor possantemente se apossou dele. A Bíblia está dizendo que o Espírito de quem? O que fez? Mas antes tem ele diz possantemente se apossou dele. Há alguma outra versão? Poderosamente se apoderou dele. Porque muitas das vezes o nosso inimigo, o nosso adversário, acha que nós estamos já na mão dele. Mas de repente, poderosamente, possantemente, de forma veemente, de tal maneira, o Espírito do Senhor se apoderou de Sansão. E o interessante para mim é que Deus não tirou as cordas, Ele mudou a corda. Você vai entender já já. Que muitas das vezes o nosso inimigo, ele precisa acreditar que nós estamos amarrados, ainda que Deus já trocou o tipo de corda. Fica amarrado. O Espírito do Senhor possantemente se apossou dele, e as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de quê? De linho, que estão o quê, irmão? Isso aqui é até funny, é engraçado, porque a corda virou o quê? Fio de linho de que forma? Queimado. Esse lado aqui está entendendo. Deixa eu ver esse lado aqui. If I get the attention on the left side today. Porque tem pessoas aqui que teu inimigo achou que ele já tinha te amarrado, mas há uma ordem de Deus nessa noite. Ele virá possantemente, poderosamente, de tal maneira, de uma forma sobrenatural. Ele vai vir, ele vai se apoderar de você, da tua causa. A corda que te detinha, aquilo que teu adversário já cantava, já jubilava, Deus está dizendo para nós aqui nessa noite, e eu falo debaixo da autoridade do nome de Jesus, aquilo que era corda nova vai se tornar o que, irmão? Um fio de linho queimado. O
queimado é mais interessante do que fio de linho. Que tem fio de linho aí, se você der um nó bem dado, você não sai. Mas só que ainda Deus falou assim, ó, está queimado. Oh, aleluia. Porque às vezes a gente quer que a corda saia, mas Deus quer com corda e tudo abençoar você. Deus quer com essa luta e tudo abençoar você. Aquilo que você achava que era o fim, Deus está dizendo, eu transformo esta corda nova em fio de linho, porque todo o poder foi dado ao Senhor nos céus e na terra, nos céus e na terra, nos céus e na terra. Por esta razão, 3 homens dentro de uma fornalha caminhavam. Aquilo que haviam projetado para ser o fim de Sadraque, Mesaque e Abednego era simplesmente o começo para que Deus pudesse demonstrar que o sobrenatural ele chega na hora que a gente precisa. Talvez você não vai sair da prova, mas é na prova que Deus vai te abençoar. Talvez você não vai, Deus ele vem te arrastando e você vem amarrado, dizendo, mas Deus, o que vai acontecer? Olha aí, o inimigo já está gritando, o inimigo já está dizendo que foi o fim, o inimigo já está gritando, o inimigo já está achando que eu perdi. De repente, o Espírito Santo do Senhor vem e ele se apodera da tua vida, e aquilo que era irresistível, aquilo que era uma muralha, ela vai cair na autoridade do nome de Jesus. Oh, quem pode glorificar a Deus? Quem pode dar 10 segundos de praise break para Jesus? Quem pode glorificar o nome de Jesus nesta noite? Está amarrado. Agora você está solto, pode pegar. Muito obrigado. Oh, glória a Deus. Quem tem o poder de Deus aí vai dando glória a Jesus. Quem sente a presença potentosa do Senhor, diga aleluia. Quem chegou aqui achando que estava perdendo e agora já se sente livre, diga glória seja dada ao nome do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia fala, irmãos, ele acha uma queixada fresca de um jumento. Aí que está. Quando Deus troca os armamentos, fica atento. Peraí, estou desamarrado, Deus. Matar essa multidão aí querendo acabar comigo, pelo menos 1000 homens. Estou desamarrado. Foi lá na Universal e desamarraram. Estou desamarrado. 1000 homens, pelo menos, estão olhando para ele. So what? E daí? Você está desamarrado. Essas cordinhas aí saíram, mas olha para nós. Nós também podemos acabar contigo, mas de repente, Deus apresenta o segundo armamento para Sansão. Ele não conta com os 3.000, que apesar de ver que Deus está com ele, porque aquela corda nova que eles tinham amarrado já não estavam nele, eles poderiam ter se unido a ele, então vamos acabar. Não conte muito com as pessoas. Aqueles que estão contigo hoje, amanhã poderão não estar. Não conte muito com as pessoas. Elas podem ter o teu lado hoje, ela pode estar te empurrando hoje, e amanhã estão querendo te acabar com você. Você tem que sempre estar ligado e contando com Deus. Os maiores erros que eu cometi na minha vida é porque eu contei com as pessoas, contei com os homens, contei com a força até do meu braço, com a força do outro, daquele ou daquela. Mas quando você confia totalmente em Deus, Ele tem um segundo plano para destruir o teu inimigo. Deus, Ele tem o escape. Eu quero profetizar de olho aberto aqui. A imigração agora vai para a segunda fase. Lá dentro, tem muita gente achando que o Senado que era o mais fácil. Não, mais difícil. Não, era o mais fácil. Deus vai levar
essa situação para a mão agora dos que seriam no Brasil os deputados. E deixa eu falar para você uma coisa. Não vai ser brincadeira. Porque os deputados, eles são os mais difíceis. Mas eu posso te dizer uma coisa. É aí que você vai ver o agir e a mão de Deus. Porque senão você vai começar a confiar na tua força. E Deus, por causa de um homem, Ele muda a lei. Eu já ouvi isso aqui. Me lembro um dia que Deus tomou a mão do pastor Zé Carlos aqui e falou: por causa de ti eu mudo a lei. E pode parecer coincidência, mas que aquele que não, hoje Mateus, ele já está documentado, já está com sua drive lá, já vai estudar. Deus é Deus, que Ele promete e Ele cumpre. Nós nos esquecemos. Por isso que você tinha que parar de olhar essas boboseiras que tem aí na internet, isso, não sei o quê, e começar a ver tudo que Deus já falou nesse púlpito, tudo que Deus está falando de bênção aí fora, porque tem muita bênção acontecendo em volta do mundo e você está perdendo. Colômbia tem um dos maiores avivamentos hoje. Tem uma igreja que o pastor ele tem que fazer para 30 mil, já não cabe os 30 mil lá. Há um grande avivamento acontecendo no mundo. Existem lugares aqui na América que estão vivendo um grande avivamento. Lugares no Brasil que estão vivendo um grande avivamento. Meu tio estava falando, só uma igreja lá em Manaus, eles batizaram mais de 30, 40 mil pessoas, somente de uma vez. Sabe por quê? Porque Deus ele está realizando coisas grandes em volta do mundo. E tem gente só está olhando o que eu vou ganhar, o que eu vou fazer, aonde eu vou, qual é a minha próxima viagem, qual é o que eu vou. Tem gente olhando para o mundo inteiro e esquecendo que nós temos algo para realizar na ilha de Martha's Vineyard. Pode não ser comigo, mas Deus há de levantar alguém que vai realizar um grande avivamento e vai restaurar tudo aquilo que parece estar dormindo. Assim como disseram que no Brasil o gigante acordou, o gigante aqui de Martha's Vineyard vai acordar, o povo de Deus vai acordar e Deus vai realizar uma grande obra nesse lugar. Mas Deus ele muda de armamento. Ele apresenta para Sansão. Sansão dá uma olhada assim em volta. Ele encontra uma queixada fresca. Até tem um pouquinho de carne, né? Fresca. O que você faria com uma queixada? Você aí, você que é homem bravo, vou perguntar aos machos, o que você faz com uma queixada? No máximo você consegue ferir uns 3 ou 4 antes de meter o couro. 1000 pessoas. É ou não é, irmãos? O que você faz com uma faca? 1000 pessoas e uma faca. Vamos analisar. Vamos pensar. Porque senão você vai viver sempre no natural, vivendo a mesma coisinha. Mesmo feijãozinho com arroz, o mesmo negocinho. Vivendo o mesmo redemoinho, já não crê mais no sobrenatural. Nós estamos vivendo um tempo que tem crente, não já crê mais no sobrenatural. Se esqueceu que você chegou aqui, foi um milagre. Se esqueceu que Deus, hoje mesmo escutei aí, o pai, o pastor, lá recebeu uma bênção lá no Brasil. Nós precisamos entender que Deus ele faz milagres. Nós não podemos esquecer do que Deus tem feito por nós. Se eu desse oportunidade a você aqui hoje, eu tenho certeza que você teria algo para dizer de Deus. Mas o inimigo está fazendo, sabe o quê? Sabe qual é a tática do inimigo? Fazer você esquecer. Fazer você focar só em você. Só no que você pode, que deixou de ter. E a gente sabe que quando vamos para a sepultura, a gente não leva nada. Nós precisamos viver de tal maneira que nós vamos começar a construir coisas grandes lá no céu. É lá na glória. É lá no céu. Oh, quando você chegar lá no céu, para que você não fique decepcionado. Meu Deus, mas essa casinha é a minha. Mas por quê? Porque aqui na terra só pensou em si, só nas coisas pessoais e se esqueceu da obra de Deus. Sansão foi apresentado a uma queixada, mas
Mas deixa eu te falar uma coisa. Não é nem Sansão. Olha para mim. Eu sei que está feio isso, mas olha para mim. Nem Sansão e nem a queixada. Ei, não é nem Sansão e nem a queixada que vai destruir o teu adversário. Não. Ah, bispo, quando eu tiver o brincar, o senhor vai ver. Não vou ver nada, você vai continuar sendo o mesmo que você faz ser. Não muda nada. Vai trabalhar, vai fazer as mesmas coisas. O máximo que você vai fazer é dar uma volta por aí, viajar, ir a Cancún, ir ao Brasil, ir nas ilhas lindas, conhecer Paris. É a única coisa. Posições geográficas. Porque quem te dá vitória? Meu tio repetiu várias vezes para mim essa semana. Se o Senhor, porque se Deus não está na vida, se Deus não está na casa, se Deus não está no trabalho, se Deus não está contigo, você pode ganhar o que for, você não tem nada. Se a presença de Deus não está comigo, se a presença de Deus não está contigo, nós não somos nada, já somos pó. Sem Deus somos o quê, irmão? Nada, isso aí você gosta. Essas coisas que fazem sucesso. Não é nem a queixada e muito menos Sansão. Porque muitas das vezes a pessoa acha que é ele, é a força dele. Oh, pela misericórdia de Deus, para a alegria minha e dele. É por isso que está isso e aquilo outro. Eu sou muito humilde, quando já começa assim a frase, eu já me assusto. É porque a minha humildade é para meu, de meu para meu, nunca seu, sempre meu. E eu. Da música. Eu penso, eu acho. A gente tem que trocar esse eu penso, eu acho, e falar, a Bíblia diz, a Bíblia fala. A gente tem que largar um pouco o nosso eu e começar a entender que não é nem a queixada e nem Sansão, mas é o poder de Deus, é a força do Espírito Santo, é a glória do Senhor e a presença do Senhor que vai te dar a vitória. Houve um tempo que Jael pensou que já tinha ganhado a batalha. De repente Moisés vira para Josué, vai brigar. Se Josué é um desses crentes, um desses líderes que a gente dá uma ordem e faz outra, Israel tinha perdido a batalha. Porque ele fala assim, olha, vai lá batalhar, porque eu vou subir para o monte. E agora lá Moisés vai de férias. Moisés começa a subir, Arão e Ur seguem a ele. E a Bíblia fala que ele se posiciona no monte, e ele levanta as mãos e começa a levantar as mãos em direção ao arraial. A Bíblia fala que enquanto a mão de Moisés estava levantada, havia vitória lá no arraial. Quando abaixava a mão de Moisés, o povo começava a perder. Mão levantada, vitória no arraial. Tem gente aí que fica orando até para os pastores caírem, para que se acabarem. Tem gente que quer que a gente vá lá pro chão. Mas se a minha mão estiver levantada, haverá bênção, vitória na tua casa, na tua... Ai, meu Deus do céu! Arão e Ur, eles começam a ver que havia alguma coisa em relação à mão de Moisés levantada e quando abaixava. Porque quando a mão de Moisés levantava, prevalecia lá no arraial o povo de Deus. Mas quando a mão do homem de Deus... Arão e Ur começou a ver aquilo e falou assim, epa, deixa eu me juntar aqui a esse Moisés. Eu quero fazer parte dessa grande bênção. Eu quero fazer parte dessa grande vitória, mas como? Eu posso não ter a mão de Moisés, que tem autoridade por ter sido escolhido de Deus e tem a unção do Senhor, mas eu vou ajudar. Enquanto a mão dele vai se cansando, eu vou levantar a mão dele. Corre aqui, diácono Antônio. Corre aqui, diácono Márcio. Faz de conta que eu sou Moisés. A mão está levantada. Eu estou falando aqui do poder de Deus, irmãos. Eu estou falando da realidade da vida. A vida não é carochinha, Rede Globo, Rede Tupi, Deus que me ajude, as outras que tem, que eu não me lembro mais, CNN.
A vida não é aquilo que eu vejo. Existe um mundo espiritual aqui agora. Há um Deus vivo e poderoso. Há uma sentença aqui de glória neste lugar. Há um decreto já determinado por Deus para realizar algo sobrenatural nesse culto. Ainda que Satanás lutou, ainda que o diabo lutou, você está aqui é porque há um decreto que foi liberado por Deus para liberar a vitória do teu povo. Ele levanta a mão, já de repente cansa. Deixa eu falar uma coisa para você. Porque o homem de Deus é espiritual. Isso aí não quer dizer que ele sofre vamos dizer assim, as sequelas do exterior. E tem gente que acha que o homem de Deus, ele é 24 horas espírito. Ele não tem mulher, não tem um momento de quarto. Fica assustado não, que a Globo fala coisa pior. Outro dia eu estava vendo que o pastor Benihim estava numa praia de Miami, passou uma irmã, ele contando, não sou eu não. A irmã viu o Benihim, voltou. Mas é o senhor mesmo? É o pastor Benihim? Porque eles acham que as pessoas não têm vida social. Eles acham que porque eles estão tão acostumados com o formato da religiosidade. Tem gente que, aleluia, chega na casa da pessoa, ei Deus, céu. Mas a Bíblia fala que quando vós oreis, entra para a tua recâmara, entra para o teu quarto, e o teu Deus que te vê em secreto, Ele vai te honrar em público. Para de querer demonstrar para o mundo, para querer te falar para o mundo. Começa a ir para a tua recâmara, e todas as tuas frustrações e tudo aquilo que você não aguenta mais, apresenta a Deus, porque lá fora estão os filisteus, lá fora estão os filisteus, e pior do que os filisteus são aqueles que estão contigo, estão te entregando para o inimigo. Mas nessa noite o poder de Deus, ele se apodera da minha vida e da tua vida, e ele muda o quadro, e ele faz um milagre na tua vida. A mão de Moisés levantada, Josué vencia. A mão de Moisés abaixada, o povo começava a perder. Chegou a hora do povo de Deus, e eu não havia programado nada disso. É o Espírito Santo de Deus que está falando. O Espírito fala ao meu coração nessa noite que as cordas que amarravam os imigrantes, eu não ia pregar isso, eu ia pregar aqui, mas eu tenho que falar o que o Espírito está me dizendo. As cordas que amarravam os imigrantes desta América foram trocadas. Você pode dizer, bicho, é muito fácil falar isso. Aconteceu agora, ainda que estamos há 10 anos profetizando isso. Eu e muitos outros. Agora, põe atenção, porque você vai passar agora a segunda fase. E essa segunda fase, você tem que estar atento, porque Deus, Ele vai colocar queixadas espirituais para você lutar. A parte de Deus é a dele, a sua é a sua. Porque nada vem tão fácil. Presta atenção, que eu estou falando está gravado. Não virá tão fácil. É o Espírito de Deus, é uma responsabilidade. Você está me olhando? Mas Deus vai prover maneiras, formas, para que você destrua tudo aquilo que vai se levantar contra a sua vida. Eu sei que tem gente que não dá nem glória porque já fica desanimado, mas não é para desanimar não. Deus vai te dar armamento suficiente. O teu joelho é o principal, começa a orar. Para de esquecer, esquece o que estão falando. Põe o teu joelho, mesmo que seja 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos, 30, o que seja. Mas começa a orar e falar: Deus,
intervém naquela situação agora, na segunda fase, em nome de Jesus. Eu declaro, eu confesso, eu acredito, eu rejeito toda a artimanha do inimigo. Eu não aceito, porque Deus vai colocar armamentos na sua mão para que você possa alcançar a tua vitória. A Bíblia fala, irmãos, que Sansão, ele vence. Quem gosta de vencer aqui? Poucos. Quem gosta de vencer aqui? Se você gosta de vencer, diga amém bem alto. Mais alto. Quem gosta da vitória, diga glória a Jesus. Quem gosta de vencer, diga amém. Agora, quando você luta, a Bíblia fala assim, caiu e feriu a 1000 homens. E aconteceu que, acabando ele de falar, lançou a queixada da sua mão e chamou aquele lugar Ramat-Leí. Eu termino te falando isso. E como tivesse grande sede, clamou ao Senhor e disse: pela mão do teu servo, tu deste esta grande salvação. Morrerei eu? Pois agora de sede. Quero terminar com isso, com essa reflexão. Às vezes a gente luta. E aí, de repente, você mesmo se vê sedento. Vai em 10 vigílias, participa de 70 cultos, faz 50 votos, participa de 365 dias, todo culto vai para um lado, vai para o outro, canta, prega, faz tal. E de repente, tem sede. Nós estamos vivendo nos últimos dias, que eu tenho visto e percebido no mundo espiritual, que existe uma grande sede no meio do povo de Deus. Grande sede. Tem muita gente que vem à igreja porque os pais disseram, a igreja é bom. Muita gente serve a Jesus porque, bom, já acostumei vir aos domingos, às vezes vem às terças, o culto da palavra, ok. Mas lá dentro está com sede, não consegue enxergar mais o mundo sobrenatural. Você tem o sangue de Jesus que limpa e perdoa dos pecados. Você tem as armaduras que Deus te deixou, tem um capacete, você tem as armaduras, você tem os calçados, o sapato do que é o evangelho, tudo, você tem tudo na mão. Mas lá dentro, muitas das vezes você tem que vir como eu, pregar. Você tem que vir e toca e canta. Muitas das vezes a pessoa está aqui, os diáconos fiéis, você chega ali, está o diácono Nivaldo, os diáconos, todos estão aí aparelhados, o diácono Bruno, todos estão em posição. O pastor Zé Carlos muitas vezes sobe aqui e inicia o culto e fala do dízimo, e vem o pastor Edmilson, o pastor Nivaldo. Todos nós envolvidos. Está o diácono Fábio, um dos primeiros que chega, está ali cuidando do som, o diácono Clérito. É lindo, você chega aqui, está tudo lindo, maravilhoso, está tudo bonito. Mas a gente tem que ter cuidado de não obter muitas vitórias, eu diria assim, até aparentes, e começar a perder as batalhas internas da mente. Às vezes a pessoa está na igreja, mas a mente está em outro lugar. A maior batalha, por isso que a Bíblia fala que nós devemos nos transformar com a renovação de quem? Da mente. É a mente. O que contamina não é o que entra, é o que? É no coração que vem os adultérios, o suicídio, as desgraças, vem tudo do coração. E às vezes tem tanta gente até do teu lado alegre, cantando, levanta a mão do outro, mas você nunca para conversar e dizer, vem cá meu amigo, como é que você está hoje? Como foi a sua semana?
É legal quando a gente ouve vitória, vitória, glória a Jesus. É muito legal obter vitória. Mas também, se eu der essa oportunidade aqui hoje para falar para vocês das batalhas que você está vivendo interna, na sua casa, no seu trabalho, na rua, os problemas que você está vivendo, você também falaria o mesmo. E você gritaria: morrerei eu, Senhor, depois de fazer tudo isso. Sabe quando o evangelho começa a não fazer sentido? É quando a pessoa acha que o evangelho foi feito só para ter vitória. Aí a pessoa perde o trabalho, acha que Deus não está com ela. A pessoa passa por uma situação e acha que Deus já não está mais com ela. Aí o evangelho só serve agora se eu estou na vitória, se eu estou... Mas o tempo de prova, o tempo de luta também é para mim e para você. As emoções, elas precisam ser trabalhadas também. Não for assim, a Bíblia não diria: lançando sobre ele todos os teus cuidados. Jesus olha para aquela multidão e olha para eles e fala assim: olha, buscai primeiro ao reino de Deus, porque todas essas outras coisas, ele falou, todas as coisas te virão por acréscimo. Que poder você tem para acrescentar que seja um pelo de cabelo, um fio de cabelo? Quem tem poder aqui para colocar um cabelo? Não tem. Por que você se preocupa achando que não vai acontecer e se afana e a gente se afana mesmo? Por quê? E muitos, como Sansão diz: morrerei eu agora, Deus. Será que terminou a minha história aqui? Parece que eu estou vendo Sansão contando testemunho de vida. Eu peguei aquelas raposas, acabei com todas elas, atirei fogo e acabei com aquele arraial todo. Deus, eu tenho feito no teu nome tantas coisas, mas peraí, agora eu vou morrer eu de sede. E eu vou te dizer algo: a Bíblia brasileira, portuguesa, ela às vezes tem algumas situações que parece que não é bem clara, mas na língua hispana e no inglês, eu me lembro que muitos anos atrás eu preguei nesse texto e lendo, aonde ele está dizendo aqui: morrerei eu de sede, porque ele estava morrendo de sede, acabou de batalhar. Peraí, Deus, matou 1000 homens, aquilo foi sobrenatural. Mas você não deixa de ser homem, você vai ter sede, vai ter dia que você vai amanhecer meio que mal-humorado. O marido vai amanhecer meio de lado. A gente acha que ser cristão é tudo um mar de rosa e perfeição. E é muito fácil apontar o dedo para um, apontar do outro, falar da vida de um, falar do outro, escrever uma coisa, botar no Facebook, Twitter, Instagram e começar a julgar e dizer e acontecer. Mas meu filho, minha filha, em nome de Jesus, existem batalhas que você vai vencê-las de forma sobrenatural. Mas o teu homem interior precisa ser trabalhado. Porque o exterior ele se corrompe, mas o interior ele se renova. E tem que ser algo diário. Se você perder esse algo diário de buscar a Deus, de estar na presença de Deus, você vai perder. Por isso você está vendo tanta gente perdendo. Por isso você está vendo tanta gente que deixou Jesus. Por isso você está vendo tanta gente, e essas pessoas dão as mais lindas histórias e desculpas para viver o mundo que ele quer e que ele está vivendo. Mas deixa eu te dizer, a única coisa que esse povo tem, o que eles necessitam, é porque eles têm sede de Deus. Há um espaço no nosso coração que só preenche com a presença de Deus. E esse texto aqui, apesar de Sansão não perceber, leia o poço. Havia um poço ali. Tinha um poço naquele lugar. Ele estava praticamente em cima do poço. Alguém diga glória a Deus. Deixa eu falar. Estava em cima do lugar onde ele precisava dar uma escavucadazinha, porque ali já tinha água preparada. Mas ele não conseguia enxergar.
Imagina o que é você morrer de sede em cima da água. Já pensou nisso? Nós temos uma amiga, a mãe da Anailde. Um dia nós estávamos no parque de água. Ela desceu naqueles tubos. E quando o tubo chega aqui, aí você tem que se levantar, a altura é essa. Menos, né, Renato? A gente estava lá. Você acredita que quando ela desceu, ela começou a morrer afogada assim? Ela estava nessa altura. E os americanos parecem que têm paciência demais. Eu tinha... Levanta! Eu não aguentei. Eu saí, caminhando pela água e levantei ela. Assim tem muita gente morrendo afogado no raso. Já pensou nisso? O que é você morrer afogado no raso? Já pensou o que é você morrer de sede tendo água? Já pensou o que é isso? Já pensou o que é isso? É isso que estava acontecendo com Sansão. E a Bíblia diz assim, meus amados: e aconteceu que, acabando ele de falar, lançou a queixada, chama o lugar de Ramat-Leí, e diz assim: então o Senhor fendeu a caverna que estava em Leí, e saiu dela água, e bebeu, e o seu espírito tornou e reviveu, pelo que chamou o seu nome, a fonte do que clama, que está em Leí até o dia de hoje. A fonte do que clama. O que está faltando nos dias de hoje? Clamar. Falar menos, clamar mais. Quanto mais, irmãos, cabelo branco, eu acho que a gente vai ficando mais esperto, mais inteligente. Às vezes a gente pinta, né, o cabelinho para disfarçar, mas quando os cabelinhos brancos começam a aparecer, isso quer dizer, Deus está começando a fazer você esperto, inteligente. Você vai começando a ficar... E eu quero dizer para alguém aqui, chegou o momento de você clamar a Deus. Se você está com sede, se você está vivendo uma situação que não tem mais solução, você está esperando esse milagre, e estamos todos esperando da reforma, é hora de clamar. Vou pedir a você que fique de pé, por favor. Fique de pé, por favor. E não vá embora, porque nós ainda vamos dizimar, nós vamos ofertar nessa noite. Porque eu quero que você feche os seus olhos aí onde você está. Pega essa palavra que eu ministrei agora e começa a clamar a Deus. Qual é a tua necessidade? Apresenta para Deus. Não morra de sede. Não morra achando que é o fim. Não morra pensando que acabou. Talvez você guerreou e agora você se sente fraco. Curve a sua cabeça aí onde você está, por gentileza. Fecha os teus olhos. Isso aqui não é momento de olhar para ninguém, nem para julgar a ninguém, mas é momento introspectivo de dizer: Senhor, ajuda-me, socorre-me, venha o meu socorro, ajuda-me, ajuda a minha família, ajuda os meus familiares, ajuda a minha nação, o Brasil, ajuda a América onde nós estamos. É hora de nós dizermos: Deus abençoa a presidente Dilma, abençoa o presidente Barack Obama. Deus, é hora do povo clamar e dizer: Deus, ajuda-nos. Abençoa os pastores da igreja que cresce, abençoa os bispos, abençoa os diáconos, os membros. Deus, abençoa as igrejas na ilha de Martha's Vineyard. É momento da igreja clamar. É momento de nós pedirmos força a Deus, porque as águas estão
debaixo dos nossos pés. E você nessa noite pode sair daqui, beber dessas águas, como diz a Bíblia, e reviver. O teu Espírito vai tornar a você, e você vai ser um vencedor em nome de Jesus. Eu termino dizendo, tem pessoas aqui que estavam sedentas, mas o Senhor nessa noite vai te encher das águas e dos rios de Deus. Encha-te dos rios de Deus agora. Se você puder, levanta as tuas mãos e começa a dizer: Senhor, encha-me, encha a minha vida, encha o meu coração, inunda-me, Senhor. Venha ao meu socorro, Deus, venha ao meu socorro. Sim. Ao cheiro das águas brotará, como planta nova florescer. Seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverá. Assim como você está, põe a mão no seu coração agora. Pai querido, aqui está a tua igreja, aqui está o teu povo. Nós estamos diante da tua casa, aqui na tua casa, diante da tua presença. E tu vê cada coração, Senhor, cada pessoa. Tem pessoas aqui lutando, passando por momentos difíceis. Tem pessoas aqui, Pai querido, que nessa semana obteve grandes vitórias, mas de repente se sentiu cansado. Pai querido, renova a força dos teus servos nessa noite. Renova a nossa força. Oh, renova a nossa força. Fortalece-nos porque precisamos de Ti. Encha nossa mente. Renova nossa mente. Renova-nos, Senhor, nessa noite. Renova-nos, Senhor. Dá Ré maior, por favor. Renova-me. Cante forte. Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. Por quê? Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita. Só o piano. Curve a sua cabeça aí onde você está. Eu vou fazer uma pergunta. Você que chegou aqui, você só vai levantar sua mão aí onde você está, todos com a cabeça curvada. Você quer dizer: bispo, eu preciso e vim aqui nessa noite de renovo. Levante a tua mão que eu quero orar daqui. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Pode levantar, não tenha vergonha. Todos por isso, Deus te abençoe. São muitas pessoas pedindo o renovo de Deus. E você vai sair daqui renovado nessa noite. Eu quero profetizar que a sua vida será renovada. As tuas forças serão renovadas. Pai querido, todas essas mãos que se levantaram, eles sairão nessa noite como campeões. E assim como Sansão, eles vão ser renovados, vão reviver. As suas forças serão dobradas e eles começarão a viver o sobrenatural de Deus na vida deles. Eu te peço nessa noite, em nome de Jesus. Você pode dar um forte aplauso a Jesus. Se é para Jesus, dá bonito. Adora Jesus. Glória a Deus.